Olá, queridos, graça e paz, como vocês estão? Nós vamos começar mais um caminho de excelência, né? Se você está acompanhando desde o início, você aprendeu com a nossa pastora sobre a importância da palavra, você ouviu do Rodrigo a questão da salvação, a Geisa falou sobre o poder da oração e a Roberta complementou com a adoração. E hoje nós vamos começar a falar sobre o batismo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te recomendo a clicar aqui no cardzinho, que vai estar aparecendo aqui em cima. E lá você pode ouvir a playlist completa desde o início, tá bom? O que é o batismo? O batismo nada mais é do que uma porta de entrada, um testemunho, um cerimonial, uma ordenança e uma aliança, né? Mas como assim porta de entrada? O batismo nada mais é do que a porta de entrada para a igreja local, a igreja total e, resumindo, o corpo de Cristo. É simples. Como assim um testemunho? O que o dicionário diz sobre testemunho? O dicionário diz assim: é uma declaração, um depoimento de uma ou mais testemunhas. Afirmação fundamentada, depoimento e comprovação. Interessante. E a Bíblia? O que na Bíblia fala? Em Gálatas 3, 26 a 28 diz assim: porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E os que foram batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens e mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. Lindo, né? O batismo é isso, irmãos. É um testemunho. É a afirmação que eu dou para a igreja, para os meus amigos, para a minha família, para a sociedade, que aquele velho homem morreu e nascemos com Cristo, para Cristo. Somos uma nova criatura. E o batismo é o simbolismo desse testemunho que eu dou para as pessoas que estão ao meu redor. Nós falamos sobre o testemunho, vamos falar sobre o cerimonial. Como assim um cerimonial? Vamos lá novamente para o dicionário. O dicionário diz o seguinte: é um conjunto de formalidades que se devem observar em certas cerimônias, atos solenes, públicos e protocolos. Na Bíblia, em João 1, de 12 a 13, diz o seguinte: mas a todos os que receberam, os que creram nele, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelo meio natural, como resultado do desejo humano, mas pela vontade de Deus. Irmãos, o batismo é um cerimonial, é uma representação visível e pública da nossa fé em Jesus Cristo. É a decisão que nós estamos dizendo o simbolismo que nós estamos afirmando aos nossos irmãos, aos nossos amigos, à nossa família, à própria igreja, que não é pelo nosso poder, não é pelo nosso querer, mas fomos cativados por Jesus. E esse é o cerimonial que mostra que nós morremos para o mundo e temos uma vida nova em Cristo. Por meio dele, por meio do esforço dele, por meio do sangue de Jesus, é que hoje nós temos essa oportunidade de ter uma vida nova. Então o batismo, além do testemunho que nós damos, ele é uma passagem. É um simbolismo de uma passagem de uma nova vida. Mas o que, Wendy? Além de testemunho, além do cerimonial, né? Ele também é uma ordenança. No dicionário, a ordenança diz o seguinte: é uma ordem, lei ou decisão que provém da autoridade. Que alguém está acima de nós. O que a Bíblia diz, né, sobre a ordenança? Em Mateus 3, de 1 a 2, diz o seguinte: enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandone os seus pecados, volte-se para Deus, porque o reino de Deus está para chegar logo.
A gente pula alguns versículos e vamos para o Mateus 3, de 13 a 15, que diz o seguinte: Então Jesus foi da sua casa na Galileia ao Rio Jordão, para ser batizado por João. João não queria fazer isso. Isso não é certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: Deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. O batismo, meus irmãos, é uma ordenança a ser cumprida. É uma ordem de Deus para aqueles que receberam a Jesus. Não é opcional, não é quando dá vontade. É uma ordem que vem do próprio Deus. Para pensar, Jesus, o Deus encarnado, que não tinha pecados, era um homem puro, sem pecado algum. João batizava as pessoas, por quê? Para se arrepender dos seus pecados, terem uma vida nova. Jesus não tinha necessidade de se batizar. Mas como era uma ordenança que vinha de Deus, o próprio Jesus, que era Deus, se batizou também. Quem sou eu, quem é você para não se batizar? Né? É questão de obediência. Ordem que vem de Deus, nós devemos obedecer. A gente não pode pensar, questionar, é simplesmente obedecer. Se você se diz servo de Deus, se você quer seguir a Deus, você tem que obedecê-lo. Você tem que fazer a vontade de Deus. E se você quer ser uma pessoa fiel a Deus, né, o que é a fidelidade? Nada mais é do que a fé mais a obediência. Então, o batismo é a consequência dessa ordenança. Você acredita em Deus, você deposita sua fé nele e automaticamente obedece às regras que Deus colocou para que possamos ter uma vida melhor. Somando a fé mais a obediência é a fidelidade. Se você quer ser fiel a Deus, obedeça a ele, sem questioná-lo. Está na Bíblia? A Bíblia nada mais é que um manual. E nós queremos ser como Jesus. Se o próprio Deus se batizou, né, nós não temos escolha. É uma ordenança, é uma ordem que vem de alguém superior a nós, que está acima de nós. Então, coloque isso no seu entendimento. O testemunho que nós damos, a cerimônia que nós passamos e a obediência que nós temos ao nosso Deus. E para complementar, o batismo também é o símbolo da nova aliança que nós temos. O dicionário diz de aliança o seguinte: pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinar uma finalidade. Na Bíblia, em Hebreus 9,15, diz o seguinte: Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir a herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhes prometeu. Porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometidos enquanto ainda estavam debaixo da primeira aliança. Em 2 Coríntios 3,6 diz o seguinte: Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito lhe dá vida. Aleluia. Glória a Deus. O batismo é a nova aliança com Deus, feita em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz para que possamos ter essa nova aliança com Ele. Então, nós tínhamos uma aliança quebrada. Né? No Velho Testamento, Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança, com o decorrer do tempo, ela é quebrada por nós. Então Deus manda o seu próprio Filho para morrer na cruz, para formar uma nova aliança, para que possamos ter a opção de querer viver eternamente ao lado dele ou sofrer eternamente. Deus é tão bom que ele nos dá a escolha. E ele sacrificou o próprio Filho. Você tem noção disso? Seu filho, hoje eu sou pai. Eu não sacrificaria minhas filhas por ninguém. Ninguém.
E o próprio Deus sacrificou o seu próprio Filho por nós, meros pecadores. Nós estávamos num caminho destinado à morte. E ele vem com uma solução. Jesus morreu e, através desse sangue que escorreu pela cruz, hoje nós temos a oportunidade de ter uma nova aliança, de estar com Cristo. E é isso que o batismo representa. Esses 4 pontos que eu falei são um complemento, dizem a mesma coisa. Tudo está voltado para o morrer para o mundo e viver para Cristo. Tanto no testemunho, a forma como eu vou me apresentar, né? Você foi salvo por Cristo, sentiu no seu coração de se batizar, porque Deus começa a te incomodar, você quer fazer parte do corpo de Cristo. E com essas coisas, você diz claramente ao mundo que você é outra pessoa. Tudo aquilo que te caracterizava como um pecador, quando você desce as águas, fica lá nas águas. Você ressurge limpo, porque o sangue de Jesus está te lavando. Então, o batismo é uma das coisas mais importantes, um simbolismo mais importante que nós temos. Então você tem que ter essa consciência do testemunho que você dá, porque você está carregando o nome de Jesus. Quando você decide se batizar, você está abrindo uma porta, né, como a gente falou, a abertura de uma porta para alguma igreja. Você vai responder por alguma denominação, não importa a sua denominação, mas você vai responder por ela. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. E tem que ser, né, diferente a sua postura. É esse testemunho que você vai dar. Você obedeceu a ordem de Deus, se batizou, você começa a mostrar uma postura diferente para sua família, as pessoas começam a questionar o que aconteceu com o Wendel, por que ele está agindo dessa forma, porque o Wendel na verdade morreu. É uma nova pessoa que está ali, guiada e comandada por Cristo. Isso é o batismo. A gente vai conversar um pouco mais no próximo vídeo. Eu espero que você tenha absorvido, entendido a importância. Ler esses textos novamente, ver como Deus é bom com você, né? Você foi escolhido por Deus, Deus tirou as vendas que estavam nos seus olhos, hoje você pode enxergar, né? Se você ainda não é batizado, já está há muito tempo, revisa os seus conceitos, vê o que está te faltando, se não tem algum sofisma, alguma coisa que está na sua cabeça que acaba te tirando do foco, te desviando. Reflita, ore, fale com Deus para ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, mergulhe na palavra de Deus, adore-o, que eu tenho a certeza que Deus vai tocar no seu coração e você vai entender a importância do batismo. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau.